Bom, vamos começar então a nossa 15ª aula do LibreOffice Calc, tá bom? Nessa aula do LibreOffice Calc, nós vamos estar estudando a função E, tá? Ok? Nós vamos estar estudando a função e nós vamos estar vendo como é que ela se estrutura, como ela funciona, como nós podemos utilizar essa função, ok? Tá bom? Então, eu estou no LibreOffice Calc, aula 13, aula 14, vamos fazer a aula 15 agora, tá bom? Então, ela está aí, estou colocando o número 15 aqui, tarará, tarará, muito bem. Então, essa vai ser a nossa 15ª aula do LibreOffice Calc, ok? Então, vamos lá. 15ª aula do LibreOffice Calc, ok? Muito bem. Que dia que é hoje? Hoje é dia 3/8/2020. Agora 17 horas e 31 minutos. Beleza? Então, nós vamos estar estudando hoje a função E, tá? E como que a função E como ela funciona, né? Vamos dizer o seguinte, eu tenho uma situação, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma reta, e eu quero pegar os números, dentro de uma faixa. Por exemplo, eu quero os números maiores que 300 e quero os números menores que 500. Então, eu quero pegar os números entre 300, e 500, certo? Então, qualquer número que estiver entre 300 e 500, eu quero pegar esses números. Então, eu tenho um número. Vou chamar esse número de n. Vamos chamar o número de x. O número vai ser x. Então, o que vai ter que acontecer? X tem que ser maior ou igual a 300 e x tem que ser menor ou igual a 500. Tudo bem? Esse símbolo aqui, para quem não sabe, é maior ou igual. Esse símbolo aqui, é o menor ou igual. Certo? Então, eu quero pegar os números maior ou igual a 300 e menor ou igual a 500. Tá? E quem é que vai fazer isso para mim? A função E. Por quê? O número tem que ser maior ou igual a 300, tem que ser verdadeiro, e menor ou igual a 500 tem que ser verdadeiro também. Ou seja, se ele for maior ou igual a 300, ele pode ser 600, 700, 800. É verdadeiro. Tudo certo? Agora, números menores que 500, pode ser o 200, pode ser o 100, mas eu não quero, eu quero maior ou igual. Então, isso tem que ser verdade, maior ou igual a 300, e isso tem que ser verdade, tá? Ou seja, eu tenho duas condições aqui. Eu tenho a seguinte situação, igual a E. E o quê? X tem que ser maior ou igual a 300, ponto e vírgula, e x tem que ser menor ou igual a 500. Se essas duas coisas acontecerem, ou seja, se isso daqui for verdadeiro, e se isso daqui for verdadeiro, tudo isso daqui
vai ser verdadeiro também. Ok? Tudo bem? Então, essas duas coisas têm que ser verdadeiras. Isso tem que ser verdadeiro, isso tem que ser verdadeiro, para que ambas as coisas sejam verdadeiras. Vamos ver como que nós vamos fazer isso lá no LibreOffice. Então, eu vou minimizar aqui, vou abrir o meu LibreOffice, tá? Vou entrar no Calco assim que o LibreOffice abrir, planilha Calc, ok? Vou aumentar aqui, vou selecionar tudo, aquele processo de sempre, né? Deixar um pouquinho mais largo. Vou colocar aqui uma letra Tahoma, ok? Vou aumentar aqui para um tamanho 18, né? Para todo mundo poder enxergar. O que eu vou fazer mais? Não, ele não quer obedecer aqui, ó. 18, filho. Tá bom? Ó, tá 18, 18, 18. Ok, 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 ok. Tá, então a primeira coisa que eu vou fazer eu vou gerar os números que são números entre, como eu quero ali, eu quero números entre 300 e 500, eu vou gerar números entre 1 e 1000, tá? Eu vou gerar números entre 1, eu vou gerar números entre, 1 até 1000, ok? Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu tenho que gerar os números. Então, eu vou colocar aqui, ó, números. Muito bem. Eu vou usar quem? A função randomize, né? Desculpa, a função aleatório. Aleatório. Eu vou gerar um número, só que, como eu já expliquei na aula anterior, ele vai gerar um número entre 0 e 1. Como eu quero números até 1000, então de 0 até 1000, então eu vou multiplicar por 1000. Então, virou número 610. Só que eu quero apenas a parte inteira do número, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Int. Pode ser maiúsculo, minúsculo, tá? Tanto faz. E aí, como que ficou? Olha só como que ficou. Ficou int aleatório vezes 1000. Vamos anotar isso daqui, ó. O que eu estou fazendo lá? Eu estou fazendo isso, ó. Eu fiz isso, ó. Igual a int, porque eu quero pegar um número inteiro, aleatório, porque eu quero que ele gere números aleatórios para mim, certo? Abre e fecha parênteses, porque faz parte do comando, vezes 1000. Porque vezes 1000, eu quero que ele gere números para mim entre 0 e 999. E o inteiro é para tirar a parte decimal, ok? Então, tá bom. Todo mundo entendeu? Perfeito, né? Vamos copiar e colar para ele gerar outros números para mim. Eu vou pegar esse comando aqui, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. E vou colocar aqui, ó. E vou puxar. Então, eu estou gerando números aleatórios, ok? Então, eu gerei números aleatórios, ó. Tá bom? Então, eu tenho ó, 900. Eu quero saber quais são os números, qual é o intervalo que eu quero mesmo. Eu quero entre 300, tem que ser maior que 300, maior ou igual a 300, e menor ou igual a 500. Como que vai ficar? O número, né, a célula maior ou igual a 300 e o valor menor ou igual a 500. Vamos voltar para cá. Como é que eu vou montar? Ó, vai ficar assim, ó, igual. Aí, o que eu quero? Eu quero que... Tá vendo que tem um ponto e vírgula separando. Então, eu quero que B3 seja maior ou igual a 300, ponto e vírgula. E eu quero que B3 seja menor ou igual a 500.
Se isso for verdade, ele vai escrever verdadeiro. Se não for, ele vai escrever falso. Aí vamos ver o que ele escreveu aqui, ó. Falso, ok? Vamos puxar. Só tem um verdadeiro, 452. Só esse número aqui, ó, ele está... Agora ele mudou, meu Deus do céu. Espera aí que eu vou puxar tudo de novo, ó. Tirar o amarelo dali, né? Colocar branco mesmo. Olha lá. Tem que estar entre maior ou igual a 300 e menor ou igual a 500. Vamos copiar essa fórmula para cá. E vamos puxar. Olha lá. Vou tirar essa célula daqui. Excluir coluna. Tá bom? Agora, olha só. Eu quero pegar essa fórmula e copiá-la para cá. Tudo bem? E aí eu vou puxar. Não, não é isso que eu quero fazer. Eu quero a fórmula. Falso. Olha lá. Então, aonde está aparecendo o verdadeiro são os lugares aonde essa condição ela está sendo observada. Ok? E aqui a mesma coisa. Nossa, ficou tudo falso aqui. Tá, eu vou pedir para gerar de novo. Continua tudo falso, espera aí. E aqui verdadeiro, ó. Vou puxar aqui um pouquinho. Beleza. Então, se a gente olhar, olha só. Quem ficou verdadeiro? 437, 338, 469, 485, 487, 345, 391, 343. Os outros números, eles são números que não satisfazem as duas condições, ou seja, maior ou igual a 300 e menor ou igual a 500. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, o que eu quero? Eu quero que as duas situações sejam verdadeiras. Tem que ser maior ou igual a 300 e menor ou igual a 500. O e ele vai funcionar da seguinte forma. A gente só vai ter uma situação verdadeira, nós só vamos ter uma situação verdadeira se as condições forem verdadeiras. Então, vamos analisar da seguinte situação. Ó. Eu tenho um A, tenho um B e tenho uma saída. Ó. 1, 2, 3, 4. Ok? Por exemplo, se tudo for falso, por exemplo, falso com falso, vai dar falso. Falso com verdadeiro, vai dar falso. Verdadeiro com falso, falso. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, ambas as condições, né? Ambas. Vamos fazer assim, ó. Ou seja, todas as condições que estão sendo testadas precisam ser verdadeiras para que o resultado seja verdadeiro, ok? Ou seja, todas as condições que eu estou testando, precisam ser
verdadeiras para que o resultado seja verdadeiro, né? Aqui não basta que essa condição seja verdadeira. Essa vai ter que ser verdadeira também, ok? Tudo bem? Então, era isso que a gente queria estar dando uma olhadinha na aula de hoje. A gente continua numa próxima aula.